Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês um trecho das Sagradas Escrituras que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Leiamos. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Essa passagem extremamente interessante, importante, né? Fazermos esta reflexão, pois eu quero aqui primeiro contextualizar, dizer que o capítulo 7 de Mateus é o fechamento, é o encerramento de uma sucessão de ensinos que Jesus Cristo começa a fazer lá no capítulo 5, com o conhecidíssimo Sermão da Montanha. Começa ali, né, uma sucessão de ensinos do Mestre e que passam pelo capítulo 5, pelo capítulo 6 e por todo o capítulo 7 se encerra com esta passagem. E este encerramento nos traz a seguinte reflexão. A palavra de Deus, ela precisa ser conhecida e praticada. Não é conhecida para ser praticada, é conhecida e praticada. Pois a palavra de Deus não consiste exclusivamente, única e exclusivamente, num arcabouço, uma construção teórica, que basta apenas conhecermos. Se você não praticar, você não a conhece como deve ser conhecida. Da mesma maneira também, se você apenas é um praticante daquilo que você não conhece, esta sua prática é mero ativismo e que te deixa bastante vulnerável a incorrer em erros tão comuns nos dias de hoje. Pessoas que pensam, que acham, que supostamente estão agindo de acordo com a palavra de Deus, mas estão cometendo sérios equívocos, porque são meros ativistas, às vezes até bem intencionados, mas sem foco, sem base no que a palavra de Deus diz. Portanto, seguir o Evangelho, praticar a palavra de Deus, é ter bastante consciência de que é a teoria e prática caminhando de mãos dadas, é teoria e prática caminhando juntas. Você só terá, de fato, uma experiência com Deus, com o Senhor, quando você buscar conhecê-lo e praticar os seus ensinamentos. Conhecer e praticar, conhecer e praticar, conhecer e praticar. É através desta dinâmica, desta junção entre teoria e prática que, de fato, você desenvolverá a cada dia uma comunhão com o Senhor. E esta passagem aqui, né, no capítulo 7, já nessa parte final de todo esse percurso de ensinamentos, é bastante simbólico, característico disto que eu estou dizendo, pois depois de tantos ensinamentos, a conclusão, o fechamento se dá com esta reflexão de que, né, aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, este é o sábio. É o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vieram as chuvas, né? Ocorreram as enchentes, vieram os ventos. Todos os desastres, todas as intempéries, todas as tribulações, todas as tempestades que vieram sobre aquela casa não tiveram o efeito de colocá-la abaixo, porque o seu alicerce era sólido. O seu alicerce sólido era conhecimento teórico e prático da palavra de Deus. É este o verdadeiro fundamento. É você conhecer a palavra de Deus e praticar. Conhecer e praticar. Vai falar também do insensato, daquele que também vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, enfim, e deram contra aquela casa e, no entanto, ela ruiu porque ela estava firmada sobre a areia. Com isso, meus amados, algo importante da gente refletir é que as dificuldades vêm sobre a vida de todos.
e as dificuldades virão. Como disse Jesus Cristo, no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições neste mundo. Aflições essas que inclusive servem para fortalecer, para provar a nossa fé. As tribulações virão sobre a vida de qualquer um, sobre a vida de todos nós. E quem são os que irão prevalecer? Aqueles que estão firmados na palavra de Deus. Quem saberá passar para o outro lado? Quem conseguirá passar para o outro lado? Aquele que está firmado no conhecimento teórico e prático da palavra de Deus. A palavra de Deus não é um mero construto teórico, ou não se constitui num praticismo, não se constitui num ativismo sem um alicerçamento, sem uma base teórica, sem um conhecimento das Sagradas Escrituras. É a junção desses dois elementos. Esta palavra é para ser conhecida e praticada. Esta palavra é para ser refletida por nós e praticada. E agindo assim, você estará de fato construindo na sua vida um alicerce sólido, que te possibilitará passar por toda e qualquer intempérie. Conheçamos a palavra de Deus e pratiquemos esta palavra. Amém? Bom, peço a todos que não esqueçam de dar o seu like, que ativem o sininho, né, para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, né? Se esse vídeo tem sido bênção em sua vida, compartilhe. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.